Fala pessoal, hoje nós falaremos do pai dos taurinos e da hipersexualidade. Mais uma história que eu não sei dizer para vocês se ela é baseada em fatos reais ou não, mas é uma história para vocês refletirem. Certa vez havia um rapaz que ele era hipersexualizado. Ele estava toda hora procurando por sexo. Ele estava toda hora se masturbando. Estava toda hora tentando dialogar com as gurias. Recebia de aniversário camisinha. E gostava de conversar com pessoas hipersexualizadas. O que ele não entendia é que existe um interesse muito grande do sistema em tornar as pessoas hipersexualizadas. Porque se você começa a focar muito numa coisa, você esquece de coisas importantes, como por exemplo, os problemas que existem na sua cidade. Buraco na rua, fio caído, resto de obra, falta de leitos em hospitais. Então, esses problemas, eles são muito, mas muito recorrentes. Só que na cabeça da pessoa hipersexualizada não existe esse tipo de reflexão, porque ela começa a dar uma atenção gigantesca às coisas sexuais, aos prazeres efêmeros. E aqui a ideia não é punir as pessoas que gostam de sexo, porque o sexo ele ajuda as pessoas a liberarem uma quantidade muito boa, tá? De coisas que são importantes para uma pessoa. Então o sexo ele faz bem. E as pessoas que elas não têm relações sexuais, talvez sejam mais tristes. Talvez. Só que o problema era o foco muito grande que essa pessoa dava ao sexo. Um foco tão grande que o levava a colocar apelidos em alguma colega, por exemplo, que tinham relação com o órgão genital. Aí eu vou perguntar para vocês: você gostaria que a sua filha ela tivesse um apelido que tivesse alguma ligação com o órgão genital? Eu acredito que até mesmo você, que é uma pessoa hipersexualizada, você não vai querer que a sua filha tenha algum apelido que tenha relação com o órgão genital. Ah, pois é. Mas havia uma garota que ela foi apelidada com um apelido diferente. Um apelido que citava o órgão genital. E essa garota, ao invés de tomar uma providência, ao invés de
conversar com essas pessoas para poder informar que essa conduta é uma conduta ruim, que esse tipo de conduta aí não se deve ter. E não se deve ter não só entre colegas, mas entre amigos, conhecidos, seja lá o que for. É uma conduta muito pequena, mas ela, ao invés de tomar uma posição, não. Ela ficou sorrindo com as pessoas que davam a ela esse apelido. Ela ficou junto com essas pessoas e ela, cada vez que era citada, ela ficava feliz, mesmo que ela fosse citada junto com essa bagacerice, uma bagacerice criada para ela. Mesmo se os colegas aí chamassem ela pelo apelido bagaceiro, ela não fazia nada. Ela inclusive ria, e os gestos dela incentivavam ainda mais que os colegas chamassem ela por esse apelido. Então, a cada 4, 5 minutos, eles citavam esse apelido quando queriam chamar ela. E por incrível que pareça, uma pessoa que não colocava nela esse apelido, essa pessoa foi tratada com uma falta de respeito muito grande. Essa pessoa que queria apenas informar ela sobre uma coisa que era necessário informar, essa pessoa só queria dar um recado para ela porque essa pessoa sabia que ela ainda não tinha sido informada sobre uma atualização que ocorreria. Então ele foi lá dar uma notícia, e essa pessoa foi tratada muito mal. Uma falta de respeito, um desdenho no olhar. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês acham que uma pessoa dessas merece ter uma vida maravilhosa? Eu pergunto isso pra vocês do fundo do coração. Porque o que parece é que quanto mais uma pessoa ela desrespeita, quanto mais uma pessoa ela trata você mal, quanto mais a pessoa vai ali e falta com educação, com bons modos e coisas desse tipo, parece que essa pessoa ela é colocada num pedestal. Parece que a pessoa ela se acostuma a ser tratada dessa maneira, e aí, em troca, ela vai lá e coloca esse tipo de pessoa num pedestal. Quando essas pessoas elas não casam, quando essas pessoas ela não resolve, né, juntar os panos, elas não resolvem criar planos para o futuro, e às vezes o desastre pode ser ainda maior. Por quê? Porque essas pessoas elas estão condenadas aí a um grande fracasso, mas elas não percebem isso. São pessoas normalmente com um temperamento muito explosivo, e esse temperamento muito explosivo acaba fazendo com que a relação não ultrapasse aí 2, 3 anos.
eu fico sempre muito perplexo. Mas acredito que as coisas costumam ser assim, como as coisas que ocorreram nessa história. Gente, o que eu posso falar para vocês? Que essa história, ela é muito, mas muito impactante, muito chocante. Muitas pessoas que elas se encontram aí num estágio de hipersexualização, elas realmente vivem uma vida assim, principalmente na adolescência, principalmente na pré-adolescência, na infância. A pessoa acha que ela tem que estar correndo atrás de namorado, de namorada, e que isso aí é uma coisa natural. Só que é nesse período que a pessoa ela já tem que estar focando em alguma coisa, focando em alguma área da vida, e ela vai deixando passar o tempo. Só que ao deixar passar o tempo, ela acaba fazendo planos errados. Como, por exemplo, ela foca muito na hipersexualidade e depois ela quer encontrar uma pessoa com essas mesmas características. E aí é que acontece um grande problema. Por quê? Porque essas pessoas elas vão acabar tendo um filho ou uma filha, e é muito difícil que elas continuem juntas, né? Muito difícil que elas continuem aí mantendo uma relação. E essa dificuldade nós podemos verificar na sociedade. Muitos casais que focaram na infância, na pré-adolescência ou na adolescência no sexo, eles costumam se separar muito rápido. Não dura 2, 3 anos. Às vezes uma pessoa do casal, ela tem uma carência e ela vai suprir essa carência com uma outra pessoa fora da relação. E normalmente essa pessoa também é hipersexualizada. Então, casamentos assim, eles costumam fracassar, porque a pessoa colocou toda a esperança de vida dela no sexo. Ela achou que alcançando o prazer sexual, que todo tipo de coisa boa aconteceria na vida dela. E não é assim. Tem muitos casos aí de pessoas que ganharam muito dinheiro com sexo e que hoje são pessoas extremamente traumatizadas. Pessoas que já tentaram, inclusive, atentar contra a própria vida. Então, o que eu tenho para dizer é: se você deposita no sexo toda a sua esperança, eu acredito que você vai deixar muita coisa para trás. Gostaria que o quanto antes você conseguisse entender
que existem outras coisas além do sexo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Quando vocês fazem tudo isso, vocês vão acabar recebendo as atualizações aqui do canal. Quando você ativa o sininho de notificações, a plataforma avisa você que novos vídeos foram postados aqui no canal. Espero que vocês tenham aí muitos momentos de felicidade e que o conhecimento comece a fazer parte da vida de vocês de uma maneira muito mais intensa.